Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, peço confirmação no coração, sabedoria no Espírito. Estejam com as suas Bíblias abertas, não somente ouçam, ok? Nós vamos para a parte 2 do Subcantarrebe Alabachúria. E, meus amados, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 14. Se os irmãos quiserem testificar melhor, leiam do versículo 1 ao 12, ok? Mas especificamente nós vamos ler o versículo 6, ok? Então vamos lá a leitura. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação ou tradução, ou da ciência, ou seja, a ciência, vamos dar um exemplo. Eu chego falando diferente com você, de outra língua, mas a ciência traduz o que eu falo. Então você entende através da ciência, ok? Ou por meio da profecia, ou seja, eu falo diferente com você, mas você consegue me entender através dos pontos que eu coloco, né, nas versões bíblicas, e você consegue entender a passagem que eu estou passando para você. Ou da doutrina, ou seja, eu chego para você diferente, de uma língua diferente, né, e começo a falar, por exemplo, com o inglês, o espanhol, que você não entende, mas eu começo a apontar para você e sentar na cadeira e faço gestos falando uma língua que você não entende, mas faço por gestos. Então a doutrina está traduzindo o que eu estou falando para você, ok? É a mesma coisa, por exemplo, quando eu chego para você e você está a mais ou menos aí 100 metros de mim, tem uma rua para lá e para cá, muito carro passando, não consigo nem te ouvir, nem você me ouvir. Então eu chego para você e faço isso. Você já logo vai entender que eu quero falar com você. Então, qualquer mensagem, qualquer gesto que eu possa fazer e você entender, então você já está, nós estamos falando a mesma língua. É a mesma coisa se eu chegar para você, por exemplo, com os Lacantarrebe Alabachúria, e, claro, óbvio, você não vai entender, a não ser que tenha alguém que possa traduzir, ok? E essa língua, essa linguagem, ela tem que existir. Ela, até mesmo, como já falei no primeiro vídeo, na parte 1, cientificamente não encontraram qualquer evidência de alfabeto, né? Então não tem a palavra de Lacantarrébia, Subcantarrébia, essas coisas assim, não existe, tá? Eu já ouvi também muita gente falando aí, mas é o sobrenatural. Meu irmão, não vai nessa não, tá? Por exemplo, no versículo 8 diz: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O Paulo mesmo estava dizendo que cada instrumento tem o seu próprio som. E cada som você vai conhecer qual é o toque, né? Qual é o som, qual é o instrumento, né? Mas mesmo que você não saiba, vai ter alguém que vai dizer: olha, isso aí foi um trompete, olha, isso aí foi uma flauta, e assim por diante, né? Então, se não tiver alguém para poder identificar o som, ele conhecendo para você, você não vai identificar o som. Para você, todos aqueles sons está sendo insignificante, tá ok? Isso que Paulo está querendo dizer. Eu posso chegar aqui para os irmãos, por exemplo, falar do surdo-mudo, por exemplo. O surdo-mudo, ele tem vários gestos, como esse aqui, por exemplo, que é o eu te amo, né? Que é muito diabolizado isso aqui, né? É diabolizado. E também o menino, menina, etc. Tem vários tipos de sinais que, se você não entender e não tiver alguém para poder interpretar para você, você não vai saber. E quando chega um surdo-mudo e faz vários tipos de gestos, e obviamente você não vai entender,
Então o surdo-mudo está sendo bárbaro para você, correto? Até chegar alguém e traduzir o que ele está falando para você. Então, se alguém chegar, ok. Meus amados, para terminar o vídeo aqui, os irmãos vão em Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 24, você vai ver que o próprio Deus usa o aramaico, tá? De novo dizendo para os irmãos, em toda a Bíblia, do Antigo Testamento até o Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, não existe linguagem dos anjos, tá? A linguagem dos anjos que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, isso aqui não quer dizer que exista. É como eu disse, pode existir, mas não foi nos revelado. Mas mesmo assim, Paulo está comparando, por mais que eu falasse todas as línguas do mundo, por mais que eu falasse língua dos anjos, mas não tivesse amor, de nada me adiantaria. É como se eu te conhecesse tudo, soubesse falar tudo, e soubesse até do desconhecido, e não tivesse amor, de nada aproveitaria. É isso que Paulo quer dizer. Mas não é uma afirmação de que os anjos tenham língua própria, ok? Então, voltando à passagem de Daniel 5, a partir do versículo 24, os irmãos podem ler até o final, até o 31, o próprio Deus escreve na parede diante de Beltesazar, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ou seja, Deus colocou ali as palavras que, obviamente, você não saberia. Mas o próprio Deus revelou a Daniel o que significa. Ou seja, se Deus não revelasse, aquelas palavras ali seriam bárbaros para o rei, correto? Então, o próprio Deus foi lá e revelou a Daniel para que Daniel revelasse a Beltesazar. Então, meus amados, se alguém chegar para você e falar La cantarrebe la bachúria e não tiver alguém para traduzir, aquela pessoa está sendo bárbaro para você, ok? E se nenhum profeta, digo pregador, não pregar sobre La cantarábias la bachúrias e não tiver alguém para traduzir tudo, ou seja, como se fosse o inglês falando para você e alguém traduzindo para você, então são palavras inventadas, ok, meus amados? São palavras que não são de conversa, tá ok? São palavras que simplesmente ali é uma mensagem de impacto no final e pronto, acabou. Então aí você já sabe que é uma farsa e aí a gente tem que olhar. Amém, meus amados? Espero que os irmãos tenham entendido. Fica a todos na paz de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.